Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Elias, grande ABC Esportes, falando do Paulistão da Série 3. Já tínhamos falado ontem do Cachorrão, vamos estar falando do Usac e do Marília, pessoal, que tiveram estreias bem diferentes. No sábado, o União Suzano recebeu o embaladíssimo São José Esporte Clube, tradicionalíssimo, que com um a menos, pessoal, estreou com vitória na segunda fase, né? E o Marília, ontem, em Matão, no Hudson Buco Ferreira, fez 3-0 na Matonense, estreando muito bem nessa segunda fase, pessoal. Começando pelo Usac, só adiantando, na próxima rodada, né, que será nesse meio de semana, o União Suzano vai até Prudente enfrentar o Grêmio Prudente às 7h30 da noite no Prudentão. Lembrando que no outro jogo, o Grêmio Prudente venceu fora também o Desportivo Brasil por 1-0. E o São José recebe o Desportivo Brasil, né? Falando rapidamente da partida, o gol do São José foi marcado por Nicolas de pênalti, né? O jogo foi às 15 horas no estádio Suzanão, né? Com os 3 pontos, o São José divide a liderança com o Grêmio Prudente, com 3 e o União Suzano, né? E o Desportivo Brasil, ambos com 0. Né? Primeiro tempo do jogo começou com o domínio dos mandantes, com o apoio da sua torcida, sofrendo a pressão, o São José não conseguia sair com a bola do seu campo de defesa, mas neutralizava bem os ataques do União Suzano. Depois de conseguir ter o controle do meio de campo, o São José cresceu e forçou o União Suzano no jogo. Ambos os times levaram o perigo em direção aos gols. Então, aos 34, o Igor Miranda do União Suzano cometeu uma falta dentro da área. O árbitro deu o pênalti. Na cobrança, o Nicolas deslocou o goleiro, abrindo o placar para a Águia. Aí a partida seguiu com os dois times propondo o jogo, mas nenhum balançou a rede de novo no primeiro tempo. No segundo tempo, atrás no placar, o São José se arriscou mais no campo, mas precisava, né? E o São José saía muito bem nas investidas, nos contra-ataques. Os times trabalhavam mais na marcação e deixou o jogo um pouco mais frio em finalização. Então, depois da metade do tempo, em menos de 3 minutos, com 2 faltas seguidas, o Wendel Júnior do São José foi expulso, com depois de 2 amarelos, com um a mais. O Usac não conseguiu igualar o placar, mesmo quando teve as melhores chances no campo de ataque. Como um bate-rebate quase no fim do jogo, que a zaga do São José tirou a bola, um chute forte para longe. A partida seguiu com o União Suzano tendo brechas, mas encontrou o São José muito bem postado, que administrou a vitória na raça e conseguiu os 3 pontos. Né? Como eu disse, o União Suzano enfrenta o Grêmio Prudente, pessoal, às 19h30, nesta quarta, dia 29, e o São José recebe o Desportivo Brasil um pouco mais tarde, às 8h30. O público foi um pouquinho melhor do que o costume, foi 575 pagantes, por renda de R$ 7.140. O Laércio Aquino mandou o Zac com o Felipe Nicolas, o Compre, depois o Gabriel Pereira, o Kleber, depois o Josué, o José Leandro e o Augustini, o Igor Miranda, o Gabriel Cunha, depois o Guilherme Lobo e o Alan Lopes, na frente o Patrick, o Gabriel Mendes e o Renan Henrique. O Ricardo Costa mandou o Ariel, Luiz Dário, depois o Fernando, Caio César, Matheus Abreu, Davi Lucas, o Rafael Verrone, o Pedrinho e o Léo Machado, depois o Pedro Favela, o Wendel Júnior, Nicolas, depois o Lohan, o Vicente, depois o Wendel Barros e ainda depois o Samuel. E o Mac estreou muitíssimo bem, fazendo 3-0 na Matonense. Excelente vitória, jogando fora de casa. Os gols foram marcados pelo Madalena, o Eric Bessa, jogando muito de pênalti, o Anderson Brito. O Marília estreou com o pé direito no grupo, dividindo a liderança com o Cachorrão, que também venceu. A Matonense está na terceira colocação sem ainda pontuar. Né? O Marília não está bom em campo, o Marília continua sem perder para a Matonense em sua história, na história do confronto, né? A SEMA, né? O período da Matonense nunca venceu o MAC. Falando do jogo, o primeiro tempo equilibrado, com poucos momentos de superioridade de alguma equipe. Jogando em casa, a Matonense tentava propor o jogo e controlar as melhores chances, mas encontrou um Marília bem postado nas funções. Depois de se estudarem bastante, os times se soltaram mais para o ataque, mas com muitos erros, as defesas se sobressaíram no jogo, enquanto a Matonense tinha dificuldade para sair com a bola. O Marília aproveitou os erros e chegou com perigo no gol adversário. Com a marcação bastante alta, o Marília abriu o placar aos 39. Em saída errada, Matonense e falta cometida, o Madalena se antecipou no cruzamento e apenas triscou na bola, mandando para o fundo do gol. O jogo seguiu com ambas as equipes construindo ataques perigosos, mas nenhuma delas mexeu mais no placar. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, antes dos 5, aliás, o Marília ampliou o placar em pênalti cometido pelo zagueiro Gui Mariano da Matonense, que entrou por baixo e calçou o atacante do MAC. O árbitro marcou penalidade. Na cobrança, o Eric Bessa, deslocando o goleiro, marcou o segundo. Atrás no placar, Matonense fez mudança, colocou seus reforços que chegaram para a segunda fase, mas as alterações do veterano Luiz Carlos Martins não surtiram efeito, com o Marília neutralizando todos os perigos que a Matonense construía. A melhor chance foi aos 17, quando o Gui Mariano teve a bola do jogo cara a cara com o goleiro
Passarelli, o defensor Maria, cresceu na frente do zagueiro e defende a finalização fraca. Né? Então, para fechar a conta no placar, o Anderson Brito fez o terceiro aos 25, contra-ataque bem feito, o atacante saiu sem marcação, mandando para o fundo do gol do Jefferson. Após 3-0, a Matonense não teve mais ânimo para buscar recuperação, Marília só administrou mantendo o tabu. Próxima rodada, a Matonense enfrenta o Capivariano na quarta-feira às 19h em Capivari, e o mesmo dia o Marília recebe o Sport Clube São Bernardo às 19h30. O público foram de 834 pagantes, uma renda de R$12.020. Matonense do Luiz Carlos Martins teve o Jefferson, Negueba, Gui Mariano, Codó e Anthony, depois Bruno, Foguinho, Felipe Pará, depois Márcio Maranhão, Rogério Maranhão, depois Fidel Rocha, o Maranhão, haja Maranhão, hein? Tiaguinho, depois João Gabriel, Carlos Alberto, depois o David Lazari. O Guilherme Alves mandou Passarelli, Luizão, Guilherme Teixeira, depois o Glauco Nabor, Marlon e Matheus Silva, depois o Albert, o Breno Lohan, Anderson Brito e o Eric Bessa, depois o Deivinho, Madalena, João Lucas, depois Caio, Orlando Júnior, depois o Wesley Pacheco. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço a todos. Valeu!